E meus manos, depois que a gente passou por essas dicas gerais de dieta, depois dessas dicas gerais de treino, a gente entraria em recomendações sobre o terceiro pilar, que é para indivíduos um pouco mais avançados, e a gente tira algumas dúvidas também de quem está começando a pensar no uso de hormônios. Mas para isso, eu vou pedir presença especial de um fela. E aí, felas, vocês acharam que eu não ia mais aparecer aqui? Estamos aí agora para trazer para vocês simplesmente tudo o que vocês precisam saber antes de usar hormônios para que vocês façam tudo da maneira mais segura possível ou cometendo o mínimo de erros possível. Então, para variar, que saudade que eu tava disso aqui, mano, sem mais enrolação, então vamos nessa. E antes disso, já puxa logo aquela vinheta clássica. Momento jabá absurdo. Meus manos, esse vídeo aqui está sendo oferecido pela nossa digníssima Power Suplementos e eu vim trazer como destaque pra gente aqui hoje o pré-treino Devaster. Tá sendo um destaque absurdo no nosso mercado hoje, que tem me dado um boost insano nos treinos e o melhor, sem aquela taquicardia que incomoda e que atrapalha o rendimento no treino. Tem inclusive me ajudado absurdos nos treinos de jiu-jitsu. Vocês podem encontrar nas melhores lojas aí perto de você, meu caro fela. E meus manos, antes da gente começar, eu preciso reforçar que nenhum protocolo dito aqui deve ser interpretado como recomendação, incentivo ou prescrição. Tudo está sendo passado como via de informação para vocês, minimização de danos e até mesmo de curiosidade. E aproveita, vai ali embaixo, já deixa seu like de uma vez, que deixa o nosso digníssimo mano de touca estralando de felicidade e bora começar aqui. E como primeiro ponto, meus manos, aqui nós vamos colocar um que durante muito tempo foi bastante controverso, que é, caso você tenha medo de agulhas, não é sempre que você precisa de testosterona como base. E para quem viu o vídeo que eu falei sobre receptores, que vai estar no card aqui em cima, e como eles são importantes, na hora que eu falo lá sobre o SHBG e as maneiras de diminuir esse SHBG, existem também alternativas para que esse SHBG seja diminuído, ou vamos dizer, ocupado com outras coisas, trazendo uma quantidade maior de testosterona livre para se ligar em outros receptores que são, vamos dizer, mais interessantes para os nossos objetivos. E no caso de protocolos sem testosterona, é exatamente assim que eles funcionam. Nesse caso, o interessante é escolher drogas que tenham meia-vida curta e ou baixa supressão de eixo. E um protocolo que se destaca bastante nessas escolhas é o de oxandrolona em doses baixas, variando ali de 20 a 40 mg por dia por poucas semanas, variando também ali entre 6 a 8 semanas, conhecido por trazer, em muitos casos, um aumento na testosterona livre em indivíduos saudáveis. É bem válido para primeiro contato daqueles felas que querem o up no shape, mas ainda não estão prontos para começar a estralar nas agulhas. E é extremamente importante se atentar com os intervalos das dosagens. Se o seu médico ou preparador te orientou a tomar a cada 8 horas, tenta manter isso o mais constante possível. Se orientou em horários específicos, como acordar, pós-treino ou algo do tipo, tenta manter isso o mais constante possível. E para os felas que sofrem muito com colaterais androgênicos, especificamente os de THT, como aquela queda de cabelo já bem pronunciada e já estão com um aeroporto de um mosquito estralando, uma alternativa viável é a própria DECA. Exatamente, meus manos, por mais que ela tenha uma meia-vida extremamente longa e também seja processada pela 5-alfa-redutase, o produto dessa conversão tem uma afinidade menor àqueles receptores que são DHT dependentes. Então é uma alternativa viável para poder manter a cabelada no esquema, mas cabe ressaltar também, meus manos, que é importante ficar de olho nos níveis de estrogênio e para os felas mais ansiosos nas dosagens que vão ser usadas. Isso se deve ao fato da suprarregulação da dopamina que essas drogas podem causar, e um caso parecido acontece com a nossa digníssima trembolona, que para quem não sabe, inclusive é da mesma classe, os 19-NOR, que a gente já falou tanto aqui no canal. E obviamente a gente está falando nesse momento agora de protocolos curtos, sem testosterona, de até umas 8 semanas, e no de 100 mg semanais até dosagens bem elevadas, que
que vai depender, obviamente, da massa magra do indivíduo, mas normalmente varia ali entre os 300 mg semanais. E, meus manos, só por curiosidade, quando a gente fala de dosagens realmente elevadas, não é incomum a gente ver felas competitivos por aí, pesados, que entram em dosagens que chegam e até ultrapassam facilmente 1 grama semanal. Sim, manos, a DECA. E nesse caso, em protocolos com testosterona. Mas, obviamente, são casos específicos e que saem um pouco daquela digníssima margem de segurança e não se encaixam nesse ponto específico sobre protocolo sem teste. Segundo ponto, não deixar o estrogênio subir demais. Lembrando, meus manos, que existem glândulas com receptores para estrogênio que sinalizam a maldita produção de prolactina, que além de ser bem caro para fazer o controle depois, considerando que hoje, dezembro de 2019, uma caixa de 2 Tinex com 2 comprimidos está custando entre 85 e 100 reais, também pode influenciar negativamente o humor, lembrando que a prolactina e a dopamina são antagônicas. E para quem não sabe, dopamina é um dos neurotransmissores com maior influência no humor e a sua disfunção é frequentemente ligada a casos de ansiedade, em alguns casos pelo excesso e em outros casos também pela falta. Então, para não correr o risco de diminuir demais a prolactina, o mais importante é não deixar que o conjunto estrogênio e prolactina suba demais. E lembrando também, meus manos, que a prolactina é aquela lá que te impede de emendar uma galada na outra. E o controle do estrogênio, além dele ser mais barato, ele é mais simples de ser feito, por menos de 100 reais, podendo até mesmo, na data desse vídeo, ser encontrado por cerca de 45 a 60 reais, 30 comprimidos de 1 mg. O anastrozol é um fármaco que ele ajuda bastante nesse controle do estrogênio. A forma mais segura de ser usado é sempre baseada nos níveis atuais de estrogênio. E para saber exatamente esse nível, meus manos, só através de exames laboratoriais. E existem também outras opções que já foram abordadas em outros vídeos aqui no canal. Para isso, quanto menos variações hormonais acontecerem no período do protocolo, melhor. E inclusive isso faz a gente cair nessa próxima dica importante para os felas que vão hormonizar com testo, que é, independente da testosterona que for escolhida, do éster que for escolhido, mantenha as aplicações o mais frequente possível. Exatamente, meus manos, por mais que seja escolhido um éster longo, por exemplo, um cipionato, um enantato de testosterona, quanto mais frequentes as aplicações, menor é a oscilação desses níveis de hormônio no sangue, menor se mantém o SHBG e, consequentemente, as quantidades de testosterona livre tendem a se manter mais elevadas. De fato, é um pouco incômodo ter que manter uma frequência maior de aplicações, seja pelo preparo ou até mesmo pelo desconforto de ter que ficar pinando toda hora, até porque nem todo mundo é atleta, em muitos casos é realmente fora de mão aplicar, por exemplo, todo dia. Mas caso seja possível manter sempre uma frequência do tipo dia sim, dia não, esse ponto já é cumprido com sucesso. E, meus manos, isso é tão importante num protocolo porque quanto maior a dosagem de determinada droga que for aplicada de uma vez só, para ela ser bem aproveitada, maior tem que ser o estímulo que está sendo gerado no momento. Ou seja, quanto menos frequentes as aplicações, mais importante que seu treino esteja sendo o mais forte possível, que a dieta esteja sendo a mais impecável possível e que o descanso esteja o mais alinhado possível. Como nem sempre esse é o caso para felas comuns, aumentar a frequência de aplicações vai reduzir um pouquinho a chance de erro nisso tudo. Diminuir a quantidade de hormônio que vai ficar ocioso, vamos dizer assim, mais propenso a ser convertido em hormônios que a gente chama de hormônios de rebote, sejam eles estradiol, DHT e etc. Não comece antes de ter tudo em mãos. Pode parecer um pouco irrelevante esse ponto, meus queridos e minhas queridas felas, mas eu já presenciei vários e vários casos de felas que começaram o protocolo sem ter tudo em mãos, seja os próprios hormônios ou até mesmo alguns fármacos de controle, e alguma coisa ter saído do planejado nesse meio tempo e depois tudo ter se tornado muito mais difícil de controlar, seja por ter faltado alguma droga do protocolo ou até mesmo por algum outro hormônio de rebote ter desregulado e o controle acaba saindo muito mais caro e ou muito mais trabalhoso do que teria sido o caso o fela tivesse tudo em mãos e pudesse entrar com as medidas certas na hora certa. Então, se o seu protocolo envolve quantidade X de hormônios, protetores, inibidores, HCG, etc., deixa para começar só depois que já tiver com
tudo em mãos. Minimizar os erros ou a chance da ocorrência desses erros é sempre a melhor escolha. Próximo ponto, um plano de saúde é o seu maior aliado e o que vai te fazer economizar mais dinheiro. Caso você não tenha um, reserve uma grana para emergências. Pois é, meus manos, acreditem em mim. Um plano de saúde vai ser a peça-chave caso alguma coisa saia do esperado durante um protocolo ou até mesmo depois, durante a recuperação. E no fim das contas traz uma economia imensa, seja financeiramente falando ou até mesmo psicologicamente falando, ajudando a se preocupar menos com os possíveis colaterais inesperados e o mais importante, te fazendo saber exatamente aonde intervir caso alguma coisa comece ali a sair dos eixos. Meus queridos fellows, isso não é nem um pouco raro ou incomum de acontecer. Existem alguns problemas diferentes que possuem sintomas muito parecidos e fazer a escolha errada na hora de remediar a situação é o que faz muita gente lidar com colaterais por muito mais tempo do que lidaria caso tivesse tratado da maneira certa. Tentem guardar no mínimo ali de uns 300 a 500 reais para exames de emergência caso não tenham um plano de saúde. E meus manos, algumas dicas rápidas sobre técnica e cuidado específico que muitos fellows, até mesmo alguns muito experientes, precisam pôr em prática também, que são cuidado com asepsia. E outra coisa bem frequente, meus manos, são fellows que acabam tendo problemas no caminho por infecções, inflamações que elas são causadas por falta de higiene nas aplicações. E lembre-se sempre que já foi tomada a decisão de administrar qualquer tipo de hormônio, que todos os danos sejam minimizados ao máximo. Uma infecção que acontece durante um cutting com uma dieta hipocalórica, treinos intensos, no momento que o imunológico já tá levando raquetada de todo lado, pode te forçar a dar vários passos para trás, caso você não queira correr riscos muito maiores. Infecções são coisa séria, meus manos, então é importante lavar muito bem as mãos para tirar esse polenguinho aí, seu sem vergonha, e tentar priorizar as aplicações para que sejam feitas sempre depois dos banhos. Conheça um mínimo de anatomia antes de começar, pelo menos dos grupamentos ali onde vão ser feitas as aplicações. Aprender o quadrante certo do glúteo, a altura certa do deltoide, a distância certa do vasto lateral, só algumas coisas que vão te poupar de correr o risco de fazer aplicações superficiais demais ou até mesmo acertar algum nervo ou algum vaso importante. E cabe ressaltar também, meus manos, que esses grupamentos, ou seja, glúteo, deltoide e vasto lateral, são destacados entre os mais seguros para aplicações. Separe lugares para substâncias oleosas e substâncias aquosas. Caso no seu protocolo aí envolvam os dois tipos de droga, por exemplo, um propionato de testo, que é de base oleosa, com estano, geralmente é aquoso, é bem válido deixar um grupamento exclusivo para cada um deles, seja, por exemplo, deixando deltoides para estano, glúteo para propionato ou vice-versa. Evitem ao máximo misturar os dois tipos de substância no mesmo lugar, meus caros fellas, mesmo em aplicações futuras, porque o solvente oleoso frequentemente engloba ali os cristais das drogas aquosas, o que dificulta a absorção e faz o corpo reconhecer aquilo como um corpo estranho e acaba criando o que? Exatamente, meus manos, mais um processo inflamatório que em muitos casos pode chegar até a formação de abscessos. Aprenda a técnica ou peça para alguém experiente fazer as aplicações para você, obviamente tomando todos os cuidados que foram ditos aqui. E, meus queridos e minhas queridas fellas, para fechar as dicas aqui, duas substanciais que vocês já estão cansados de escutar ou deveriam estar cansados de escutar, mas partindo de uma narrativa um pouquinho diferente, que são elas, obviamente, não adianta aplicar sem a dieta estar boa. E, meus queridos fellas, eu não vou entrar naquele clichê de os hormônios serem otimizadores de resultado, porque isso eu imagino que vocês já saibam, que os hormônios não fazem mágica, nem criam resultado. Mas eu vou abordar aqui por outro ponto de vista. Imagine que vocês estão precisando transportar coisas entre duas cidades, encomendas, e esse veneno aí que vocês estão salivando para testar. E imagina também que os carros que vão fazer esse transporte são feitos de proteínas, e a combinação de todo o resto da sua dieta é o combustível para esses carros. Ou seja, não adianta você criar a demanda entre essas cidades de que as encomendas sejam entregues, que é metaforicamente falando o que os hormônios fazem, se os carros para fazer esses transportes não estão bons, em quantidade suficiente ou até mesmo com o combustível adequado. E para os mais teimosos, uma dieta mal feita, carbando com brigadeiro e salsicha encaixada nos seus macros, pode até te trazer o mesmo resultado, assim como gasolina de aviação pode fazer um carro andar, mas obviamente vai reduzir e muito a vida útil. Se esse carro for o seu corpo, considerando que você só tem um, eu acho que você não iria querer vacilar nesse ponto, sem contar a influência também das diversas formas de montar uma dieta no trato gastrointestinal e as suas repercussões, até mesmo no
humor e no sistema imunológico, mas isso já é assunto para outro vídeo. E mantendo esse raciocínio, a gente já cai direto na outra dica que também é: não adianta aplicar sem os treinos estarem bons. E como a gente usou o exemplo das cidades para dieta, vamos imaginar uma fábrica agora. Imagine, meus manos, que dentro de uma fábrica um funcionário conversa com o outro na base do grito, na base do berro. É uma fábrica barulhenta que os funcionários lá dentro gritam uns com os outros para poder pedir aquilo que eles estão precisando. Se você precisa criar músculo, você precisa gritar para que alguns funcionários escutem e vão lá construir aquele músculo. E quanto mais alto você gritar, mais funcionários vão lá fazer aquela função. E por que isso é tão importante? Alguns desses funcionários, eles estão lá a vida inteira fazendo algumas funções específicas, como por exemplo, ajustando aquele motor que a gente chama de coração. Eles estão lá a vida inteira medindo a pressão e fazendo esse coração funcionar com mais ou menos força, e inclusive fazendo esse coração ficar maior, caso seja necessário. E dentro desse mesmo exemplo, imagine que os hormônios são algo que fazem os funcionários gritarem mais alto, serem mais ouvidos. É como se fosse um mega fucking fone. E qual é a conclusão que a gente tira disso? Caso aqueles funcionários que são responsáveis pela construção de músculo, do shape propriamente dito, eles não gritem alto o suficiente, aqueles que estão cuidando de outros sistemas, principalmente do coração, e que já trabalham o tempo todo, independente se você treinar ou não, vão acabar escutando mais alto ainda as ordens que eles já estão recebendo. É o que a gente chama, meus manos, de direcionar o estímulo. Quanto mais você treina, mais você direciona os efeitos anabólicos para o músculo estriado esquelético, a musculatura que deixa a gente tora, e menos para outros tecidos, principalmente menos para a musculatura cardíaca. E para quem não sabe, meus queridos fielas, uma das maiores incidências de problemas em atletas são de origem cardíaca. E meus manos, é isso, então fica assim. Eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like monstro pra gente aí embaixo, que é justamente o que faz o canal crescer e me mostra que vocês estão gostando do conteúdo. Manda para aquele amigo seu que tá salivando para aplicar, mas tá mais perdido do que cego, filho de puta, em tiroteio, em comemoração do Dia dos Pais. E não esquece de se inscrever, e se você não é inscrito, ativa as notificações e fica de olho para mais vídeos que vão chegar estralando agora que as férias estão aí. Um grande abraço do Mano Psycho, um beijo no coração de cada um de vocês, tamo junto e vamos nessa! Eu não vou nem falar que eu voltei, porque sempre que eu falo da merda, eu vou só continuar postando uma coisa ou outra mesmo. E é isso. Se inscreve aí, meu cara fela. Vamos nessa!